ótima tarde para você! Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o sócio proprietário da empresa Max Power Energias Renováveis, Maxiliano Vedói Correia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Prazer. A gente vai começar falando então, sobre o sistema de energia solar. Explica pra gente. Muito bem. É uma pergunta muito importante, para tratar, porque o sistema de energia solar, ele envolve vários sistemas, Temos o sistema de aquecimento solar, temos o sistema fotovoltaico e temos outras formas de produção de energia solar. Então, a energia solar que vulgarmente nós falamos, ela é uma energia fotovoltaica, Então, como funciona esse sistema? Eu acho que é interessante, A energia fotovoltaica, ela visa transformar a radiação solar, a luminosidade solar, em energia elétrica. Então, foi desenvolvido já há muitos anos já essa tecnologia e aprimorado, E com aprimoramento é possível hoje transformar a luz solar, a radiação solar, em energia elétrica na sua casa. São três, É o sistema fotovoltaico e quais são os outros? Aquecimento solar. Como é que funciona o aquecimento solar? O aquecimento solar a rede de hotelaria normalmente utiliza muito, que é a utilização de módulos, para aquecimento da água por meio da irradiação solar. E tem também o sistema, que é um sistema com um nome até bem singular, que é o sistema aqui chamado de... é um sistema que utiliza turbinas heliométricas. Ele é a utilização de espelhos para aquecimento de um pivô central, e com esse aquecimento desse pivô central, utilização desse vapor para produzir energia mecânica, que gera uma turbina e produz energia elétrica. Então são os três sistemas aí que converte a energia do sol em outra espécie de energia, como nesses dois casos elétricos. E a mais utilizada entre esses três casos, qual é? A mais aplicada hoje sim é a fotovoltaica, que é a chamada energia solar. Vulgarmente chamamos de energia solar, é a energia fotovoltaica, que utiliza esses módulos, módulos fotovoltaicos, que são também chamados de placas solares, Mas o nome correto seria os módulos solares, que fazem a absorção da radiação solar, converte numa corrente elétrica, chamada de corrente contínua, E temos aí um aparelho chamado inversor, que é um aparelho que transforma essa corrente contínua na corrente alternada, que é a corrente utilizada na residência, na indústria e nas casas. E como é realizado esse procedimento para instalar as placas em casa? Muito importante. Então, hoje, desde 2012, com a ANEEL efetuou uma regulamentação, e com essa regulamentação em 2012 se tornou possível criar um sistema de energia, um sistema fotovoltaico, que transformasse essa energia solar em energia elétrica. Então, como ele funciona? São três sistemas hoje possíveis por meio dessa regulamentação, que é um sistema chamado on-grid, que é um sistema que tu conecta na rede de distribuição geral. Tem um sistema off-grid, que é um sistema desconectado da rede. E tem um sistema chamado de sistema híbrido, que é um sistema que está conectado à rede, mas também tem a possibilidade de utilizar um banco de baterias e trabalhar desconectado da rede. E o que mais vem sendo utilizado atualmente é o sistema on-grid. É um sistema que você instala os módulos solares, instala o inversor, o teu sistema ele produz primeiro a energia, transforma a radiação solar em energia elétrica, e ele alimenta todo o sistema elétrico em que ele está conectado primeiro. E depois, ele vai fazer a injeção da energia na rede de distribuição, por meio do inversor. O inversor converte a energia contínua e alternada. Tu consome toda a energia que tu estiver produzindo, vai ser consumida primeiro. E se houver excedente, esse sistema vai injetar na rede de distribuição esse excedente. Esse é o sistema on-grid, que injeta na rede. E qual o principal benefício desse que diferencia dos outros? O grande benefício do sistema on-grid é que você não precisa utilizar de baterias, que tem hoje ainda um custo-benefício muito alto, elevado ainda, para armazenar esses créditos. Então você lança na rede de distribuição e a distribuidora calcula todos esses créditos. E no momento que você precisar, você acaba utilizando e a própria distribuidora compensa todo o teu gasto a mais com os créditos que já foram gerados.
Esse é o diferencial das outras, então. Esse é o diferencial. Sem necessitar de investir em baterias, você acaba tendo uma espécie de bateria por meio dessa regulamentação da ANEEL. E é necessário, então, uma autorização, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Esse sistema, ele inicia por meio de um projeto que é assinado por um técnico ou um engenheiro elétrico. Então, esse projeto é levado à à distribuidora de energia. Aqui, atualmente, é a CE Equatorial. Então, no momento que o cliente fecha o negócio com a gente faz a finalização da proposta, nós damos início a um projeto, né? Esse projeto é elaborado, assinado por um responsável técnico, e ele é feito um protocolo, né, que se chama assim, um protocolo de orçamento de acesso, né? E a distribuidora analisa a documentação, verifica se está tudo ok, e aí analisa se é possível e é viável, né, efetuar a instalação daquele sistema naquele local, de acordo com aquela rede. E se vai exigir vai ter algum custo de infraestrutura para suportar aquele sistema, porque às vezes o sistema ele é tão forte que é necessário a troca de transformadores, a troca do cabeamento da própria rede. De repente é uma rede bifásica, tem que trazer uma rede trifásica para aquele local, e isso tudo gera custos para a distribuidora. Por isso que se chama orçamento de acesso. Eventualmente, se passar dos limites, o próprio solicitante vai ter que arcar com essas despesas. Mas, quando a gente fala de uso doméstico, uso residencial, até instalações de pequeno potencial, não há necessidade de arcar com esses custos. A própria distribuidora arca com esses custos. E esse projeto leva quanto tempo em média? Então, isso varia de distribuidora para distribuidora, né? A CE Equatorial ela tem um prazo que pode variar. Há casos que em 30 dias é possível resolver, há casos que em 90 dias e há casos de tempo até maior que isso, porque cada caso é um caso, né? Cada cliente tem uma situação. Então, de repente, diante da potência, diante das circunstâncias, podem levar algum tempo, até de repente pode levar até 6 meses. É possível que aconteça isso, né? E quais são as principais dúvidas dos clientes que vêm até vocês? Então, eu acredito que as pessoas sempre pensam nos riscos, né, de investir, né, nesse setor, nessa área, né? Então, por que não fazer, né? Se eu tenho um valor guardado na minha poupança, está ali seguro, está garantido, está rendendo, por que eu tiro da minha poupança, tiro de um investimento e faço essa outra espécie de investimento, né? Então, é importante ver a questão de segurança e garantias, né? O sistema fotovoltaico, ele tem, por exemplo, nos módulos solares, ele possui 12 anos de garantia. Então, ele consegue, a própria fabricante consegue te dar um longo prazo de garantia de fábrica, né? E também, essa é a garantia de fábrica, mas também tem a garantia de eficiência, que a própria fabricante dá 25 anos de eficiência do módulo fotovoltaico. Então, trata-se de um sistema que possui uma garantia longa, né? E uma garantia contratual, né? E então, trata-se de algo que tem uma certa segurança, né? O inversor também possui nessa faixa de 10 anos de garantia de fábrica. Então, estamos falando de 120 meses, né, garantido. E importante é entender o retorno desse investimento, né? Quando a gente investe em energia solar, você está falando, quem investiu até o ano passado, 2022, estava com um retorno de investimento no prazo de 3 anos. Em 36 meses, se você investisse R$20 mil, você teria ele de volta, né? Hoje, nós estamos aí com uma legislação diferenciada, então tem um pouco mais de custo, mas ainda não ultrapassa 4 anos e meio. Né? Então, aumentou em torno de um ano e pouquinho para ter todo o retorno. Inclusive, o sistema fotovoltaico ele consegue pagar a si mesmo e pagar os juros relativos ao próprio financiamento. Então, quando a pessoa, digamos, a gente está dando fazendo uma análise para quem tem dinheiro guardado na poupança, mas para quem não tem nenhum real. É importante perguntar sobre o financiamento, né? Só que antes de falar do financiamento, eu queria falar dos benefícios para uma dona de casa que quer contratar esse serviço. Quais são os primeiros investimentos? Se tem um mínimo de placas, como é que é? Muito bem. Hoje um sistema fotovoltaico ele vai funcionar, né, numa potência mínima aí, com 4 módulos fotovoltaicos, que vai ser uma instalação de em torno de 2 kW de potência. Que quer dizer o quê? Quer dizer uma fatura de energia aí na faixa de R$200 mês. Então, a partir daí, já dá para dizer que é possível, é importante
e é viável. Né? Um investimento desses hoje está nessa faixa, a gente fez um pequeno cálculo aqui, que está na faixa de 10 a 11 mil reais. Um pequeno 4 placas. 4 placas, né? E ele vai ter esse retorno aí, então, de R$ 200, ele vai retornar em torno de 2.400 ano, quer dizer, e nessa faixa de 4 anos ele vai retornar o valor investido, né? E para fazer o financiamento desse valor? Os financiamentos, o que mais promoveu também a venda dos módulos fotovoltaicos é a possibilidade de financiamento que antes não tinha. Não tinha uma linha de crédito disponível para esse sistema. Ficou muito mais acessível agora. Hoje sim. Hoje tem vários bancos. A gente possui Sicredi, Banco do Brasil, BV Financeira, várias empresas em bancos que financiam. E envolvendo uma taxa de juros de 1,4 a 2 ao mês. Né? Mas tanto de um quanto de outro, o sistema consegue pagar a si mesmo e pagar os juros. Né? O que a gente tem calculado assim que um custo-benefício bom são 60 prestações, 5 anos financiado, ele vai mais ou menos, o valor do financiamento vai equivaler ao valor do custo da energia. Então, no orçamento mensal de uma família, não mudaria muita coisa. Não vai mudar, só vai mudar o local para onde vai ser destinado. Em vez de ser destinado para a rede, para a distribuidora, vai ser destinado para um banco. Né? Se for uma pessoa que poupou esse dinheiro, vai devolver o dinheiro para a poupança. Né? E nesse espaço de tempo vai ter o dinheiro, o valor ou quitado do financiamento ou retornado às economias ao seu bolso. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com o sócio proprietário da empresa Max Power Energias Renováveis, Maxiliano Vedói Correia. Já falamos dos preços, do financiamento, e eu queria saber agora se existe uma manutenção que precisa ser feita nessas placas. Sim, é um sistema que não exige muita manutenção, mas ele exige pelo menos uma manutenção preditiva, né, preventiva, anual. É necessário que uma vez ao ano se faça uma limpeza do sistema fotovoltaico e se faça um check-up nele, né? Verifique se realmente, né, todos os itens estão em bom funcionamento. E o orçamento também é referente à quantidade de placas? Como é que funciona? O orçamento da manutenção? Isso. Ele, hoje, atualmente, um orçamento de manutenção, de limpeza, deve ficar na faixa de R$200 a R$400, a depender do volume, né, do número de módulos para limpeza e tal. Mas normalmente dentro da proposta, o primeiro ano, pelo menos o primeiro ano, a manutenção e o acompanhamento do sistema está incluso, ficando sempre à parte a questão de limpeza normalmente. E como essa manutenção ela é feita normalmente? Então, o próprio aparelho, o inversor, ele possui um aplicativo para acompanhamento do funcionamento do sistema. Então, como ele é um sistema elétrico vivo, que chama, porque ele está sempre em funcionamento, é possível acompanhar se ele está, né, desempenhando o esperado. Eventualmente, caso ocorra alguma intercorrência, o próprio sistema informa, né, ele tem alarmes e sinais que vão informar ao usuário e vão informar ao próprio integrador que houve um problema. E aí sim vai surgir uma ordem de serviço, um chamado para verificação. Dentro do prazo de instalação, né, dentro de um ano de garantia de serviço, normalmente as empresas fazem, né, entregam de cortesia esse serviço. E a partir de um ano, ele segue essas faixas de valores, assim, né, que normalmente uma visita técnica hoje não vai ser menos de 150, não vai ser mais que R$400, a depender do sistema que estamos falando. Aqui no município do Rio Grande, cerca de quantas moradias já aderiram? Boa pergunta. Eu acredito que a gente não deva ter chegado ainda a 5% das residências aqui em Rio Grande ainda. Temos um número muito grande ainda que ficou, né, e ainda falta, né, aderir a essa ideia, essa cultura, né, de uma vida mais sustentável, essa cultura né, mais ambiental, né, e também de pensar a longo prazo. Acredito que é o momento do brasileiro, né, a trazer para a cultura dele
a visão de longo prazo, né? O sistema fotovoltaico é um sistema que se pensa de longo prazo. São garantias longas, é um funcionamento longo e no longo prazo é possível ótimos retornos para o meio ambiente, ótimos retornos financeiros, né? E ótimos retornos de conforto. É possível economizar sem abrir mão do conforto. E desses 5% que já aderiram, né? Quais são os principais clientes? São casas, são empresas? Então, acredito que em primeiro momento o mercado que mais aderiu é o mercado do varejo, né? Mercados, mercearias, padarias, açougues, são os que mais, né, romperam e estão à frente. Logo após vem o residencial. As famílias realmente se interessam em reduzir os custos mensais, né? Ter a possibilidade de economizar, de investir aquele dinheiro que estava sendo gasto, né? Porque a energia elétrica nada mais é que como uma espécie de aluguel. Você sempre vai estar pagando, né, por aquilo de forma vitalícia, né? E o sistema fotovoltaico dá a possibilidade de, em algum tempo, no prazo de 5 anos, de repente, por meio de financiamento, você se isentar, né, de pagar para o resto da vida algo, né? Então, as famílias, né, o sistema residencial, ele está em segundo momento já como o que mais solicita. E a garantia de 12 anos, garantia de fábrica, né? E essas placas, elas duram uma vida inteira? Os módulos solares, eles são eficientes por 25 anos. 25 anos. 25 anos, é praticamente um terço de uma vida inteira, né? Então, quem instalar um módulo fotovoltaico com 40 anos, praticamente vai chegar até a sua aposentadoria sem precisar trocá-los, né? E ele... Sempre fazendo a manutenção de ano em ano. Sempre fazendo a manutenção anual, exato. Quem não faz a manutenção corre grandes riscos? A limpeza em si é algo necessário para que o módulo funcione bem. É possível dizer que em 3 anos o módulo possa estar tão sujo que ele venha a perder mais de 70% da capacidade, né? E venha a gerar problemas. Um grande número, né? Então a limpeza é essencial. E existe mais de um modelo de painel solar? Essa pergunta eu acho que é uma das perguntas mais importantes, porque se estivéssemos falando de aparelho celular, todo mundo já conhece as marcas, quais são as melhores marcas, os melhores aparelhos. Quando fala de veículo, já sabemos quais são as melhores marcas, né? E quando se fala de energia solar, não tem um norte ainda, não há uma distinção. Como saber qual é o melhor módulo, qual é a melhor marca, né? Então, em cima disso, tem uma pesquisa mundial, né, que é uma pesquisa que faz uma análise das melhores empresas do mundo. Atualmente, nesse ranking, esse ranking é classificado em classificações A, B e C. E desse ranking tem dentro da categoria A, tem AAA, AA e Single A. Então, por exemplo, só existem 3 empresas no mundo que têm o AAA, que é a marca Trina, a marca Risen, deixa eu confirmar aqui, a marca Trina, JA e Long. Então, são essas 3 marcas que lideram o mundo na tecnologia, no equilíbrio financeiro, nas certificações, na qualidade do produto. É um complexo. E de se manter sempre à frente. Então, para ter AAA, essa empresa precisa estar mais de 5 anos ranqueando as melhores qualificações. Então, veja que só existem 3 marcas no mundo que conseguem esse selo de AAA. O AA, por exemplo, a gente tem 2 marcas só, que é a Jinko e a First Solar. E Single A, a gente tem 2 marcas, que é a Canadian e a Risen. Então é muito importante, quando for fazer um orçamento, a diferença de valor de um módulo fotovoltaico classe A, né, AAA, AA ou Single A, e para um classe B, hoje no mercado brasileiro não há diferença. Então há empresas que trabalham com as melhores marcas, com o mesmo preço, e há empresas que trabalham com marcas que não possuem certificação com o mesmo preço. Então, de repente, a questão é mais de conhecimento, né? Ter essa informação é algo muito importante para tomar uma decisão, fazer uma escolha de qual sistema fotovoltaico escolher. E aqui no município vocês trabalham com esse sistema fotovoltaico, né? Sim. Hoje a gente tem uma política de trabalhar só com 2 módulos solares. A gente trabalha com a placa módulo Trina, que é o AAA, e a Canadian, que é o Single A. A gente mas lógico que a gente só, se permanecermos continuando trabalhando sempre com produtos classe A. Então, se essa seria uma orientação boa para o ouvinte, seria sempre
escolher uma marca que tenha a classe A, pelo menos, né? E os valores não diferenciam? Os valores no mercado brasileiro hoje, por falta de informação do usuário, não há essa busca por esses produtos classe A. Então, se houvesse uma busca, com certeza, maior demanda, né? O preço com certeza seria mais elevado, mas não há. Para o consumidor não há diferença, mas para o fabricante. Sim. Para quem compra para fazer, né, os orçamentos. Há essa diferença. Exato. E aí o consumidor que sai perdendo. Exato. O integrador solar que opta para trabalhar com produtos de maior qualidade, ele acaba tendo margens menores, porque trabalha com um produto mais caro, né? Mas quem ganha na ponta é o cliente. O cliente consegue um produto pelo mesmo preço e com uma qualidade bem superior. Então é muito importante realmente pesquisar e se informar, né? Exatamente. E as melhores opções aqui tu já trouxe, né? E após a instalação, é necessário pagar alguma taxa? Não, né? Boa pergunta. Sim. Sim, é necessário. Sim, não é possível se isentar 100%. A conta não virá sempre, sempre virá zero. Não existe isso. Não tem como zerar a conta. Porque tem uma taxa mínima de contratação, né, que é para monofásico, bifásico e trifásico. Então, na monofásica, uma rede monofásica exige o pagamento mínimo de 30 kW mês, mesmo que você não consuma. E gera mais ou menos em valores quantos? R$30, 28 reais praticamente. Na bifásica é 50 e na trifásica é 100. Então, tu vai ter que pagar, mesmo se você desligar a chave do disjuntor, sair de férias, voltar, você vai sempre pagar essa taxa mínima, tanto com o sistema e sem o sistema. O que muda é com a Lei 14.300 de 2022 é que ela criou uma taxação, que o pessoal fala que é a taxação do sol. mas é um apelido, né? Na verdade, a tarifa de energia ela é composta pela tarifa de energia, que é o custo dela, e uma chamada TUSD, que é uma taxa de utilização do serviço de distribuição. Dentro dessa TUSD tem vários elementos, e um dos elementos é o fio B. O que é o fio B? O fio B é o custo para manutenção da rede. Então, o que se entende? Que eu, como usuário, estou produzindo minha energia, estou jogando na rede, depois estou utilizando a rede para receber de volta. Então, o fundamento é que eu estou utilizando a rede de qualquer maneira para reaver o crédito. Então, em razão disso, essa lei estabeleceu um valor, que é um valor de 15% sobre o quilowatt compensado. Então, se eu tenho um sistema fotovoltaico, por exemplo, de 1000 kW, para ficar fácil de entender, e tá ligado no meu sistema, e no tempo de 30 dias eu utilizei no horário do solar, eu usei metade, a outra metade eu injetei na rede, gerei crédito. Então, 500 kW eu consumi, 500 kW eu injetei. Esses 500 kW que eu injetei, hoje, em 2022, existe essa taxa 2023 de... 2023, desculpa. A taxa é de 15% sobre esse percentual que eu vou compensar. Então, eu injetei 500 kW e compensei no mês seguinte 300, eu vou pagar 15% sobre esses 300 kW compensados. Então, na verdade, vai ser 300 vezes 15, né, que vai dar uma taxa de R$45. Então, no final da história, se eu tiver um sistema que produz 1000 kW e eu recompenso, por exemplo, 500 kW que fosse, né, eu teria 75, mais a taxa mínima, R$105, R$110, mas eu teria 900 e tantos reais de economia. Então, mesmo assim, é um sistema que se paga, mesmo com a taxa. O pessoal estava um pouco apavorado com isso, né? Agora tem que pagar a taxa do sol. Mas ela é isso. Ela é uma taxa sobre o valor, sobre o quilowatt compensado. Né? Então, ela é 15%, mas não é sobre o todo. É só sobre o que compensou. Afinal, na prática, acaba que um sistema de 1000 kW vai ter uma conta, uma tarifa mensal de R$100, 110, 120. Então, na prática, vale muito a pena. E mesmo assim, os benefícios são grandes, né? São grandes. Maximiliano, te agradeço a tua presença aqui hoje e por trazer todas essas informações pra gente. Obrigado, foi uma honra. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação.
Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.